Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso projeto Soma, que traz gratuitamente para vocês aqui na nossa página do YouTube aulas para te ajudar a conseguir aquela vaga que você tanto almeja, né? Para quem não me conhece, eu sou a professora Lilian Moraes, sou professora aqui do Soma. Eu sou bióloga, doutora em ciências ambientais e estou aqui com vocês para falar sobre uma das matérias específicas do seu edital, que é a Lei 8.987, que trata das concessões e permissões no serviço público, né? Estão prontos? Já pegou a caneta? Já pegou o caderninho? Então, bora! Mas antes, eu não posso deixar de lembrá-los que o Soma conta com um preparatório completo de tudo que o seu edital pede, tá bom? Inclusive da parte específica, coisa que vocês não acham aí em outros grandes cursinhos. Então, não deixa de visitar o site do Soma quando essa aula acabar, tá bom? Para ver tudo que a gente tem para te oferecer. No mais, vamos lá? Vamos de aula? Vamos assistir a vinheta? E beleza, então esse é o nosso assunto de hoje, a Lei 8.987 de 1995, que trata de concessões e permissões de serviços públicos, né? Quem precisar falar comigo, me encontra lá no Instagram, pode mandar DM, que eu respondo todo mundo. Então vamos a ela, né? Gente, essa é para ser uma aula curtinha, tá bom? A gente vai falar dos aspectos mais importantes e que aparecem de forma mais recorrente nas provas, tá bom? Bom, a gente tem que entender que essa lei, a Lei 8.987, ela tem uma base constitucional, né? Porque lá no artigo 175 da nossa Constituição Federal já está determinado que o poder público deve prestar serviços públicos diretamente ou por meio de concessão, permissão, sempre precedidas de licitação. Então, a Constituição ela já previa, né, a existência de concessões e permissões para a prestação de serviços públicos, né? E aí, então, surgiu a Lei 8.987 de 95, que é uma lei infraconstitucional que veio disciplinar o regime jurídico das empresas concessionárias, permissionárias, né? Aí vai depender do instrumento, se você vai falar sobre contrato, prorrogação, caducidade, fiscalização, né? Vai falar do direito dos usuários, de política tarifária e de uma das características destes serviços, que é a obrigação de manter um serviço adequado. Isso aqui é um resumo do que a lei trata, mas a gente vai falar, tá, dos principais aspectos. Lá no artigo 2º da lei, vai trazer algumas definições legais, né? Então, a gente entende como poder concedente o quê? A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, tá? Em cuja competência se encontre o serviço público, precedido ou não da execução de obra pública, tá? Que vai ser objeto de concessão ou permissão. E aí vem a definição de concessão, né? Que é delegação de serviço público feita pelo poder concedente à pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capacidade para o seu desempenho por sua conta e risco e por prazo determinado. E aí a concessão, gente, ela também se dá mediante licitação, tá? Na modalidade concorrência ou diálogo competitivo, tá bom? Já a permissão, ela é a delegação a título precário, tá? O que significa precário? É aquele contrato que não dá garantias ao contratado, no caso aqui vai ser um permissionário, de permanência do vínculo com a administração pública. Ou seja, a qualquer momento, sem indenização, a administração pode revogar esse contrato. É isso que significa dizer que é a título precário, tá bom? Então, a permissão, ela também acontece mediante licitação, tá? E ela é feita para prestação de serviços públicos. Ela é feita pelo poder concedente à pessoa física ou jurídica que demonstre capacidade para o seu desempenho por sua conta e risco, tá? Então, chamando a atenção aqui que no caso da permissão, ela não tem um prazo fixo e ela está sujeita à revogação unilateral, tá bom? Além disso, um conceito muito importante que a lei traz é o de serviço adequado. O que significa um serviço adequado, né? É aquele que atende à regularidade, continuidade, eficiência, segurança, modicidade tarifária e entre outros critérios. Isso está previsto lá no artigo 6º desta lei, tá bom? E como estamos falando de concessões e permissões, que são modalidades de delegação, vamos a elas, né? Então, sobre a concessão, tá lá, que a gente já viu até a sua definição no artigo 2º, né?
A gente vai ter nos incisos 2 e 3, tá? A explicação do que é uma concessão, e aí vai depender se é precedida ou não de obra pública, tá? Mas lembrando que concessão é a delegação de serviço público mediante licitação, e a lei já prevê as modalidades, concorrência ou diálogo competitivo. Tem um prazo determinado e a remuneração via tarifa. Já a permissão é aquela delegação precária, que a gente conversou no slide anterior, sem um prazo fixo, mas está sujeita à revogação unilateral. E aí eu trouxe para vocês, bem simplificadamente, um paralelo das duas, né? A concessão, ela tem prazo determinado, a permissão, ela tem precariedade, né? É uma delegação precária. A concessão é formalizada por contrato, a permissão por contrato de adesão. E ambas requerem licitação, tá? Então, vamos responder uma questãozinha aqui antes da gente adentrar mais a fundo nesta lei? Questão de 2024, hein, galera? Ó, a respeito das concessões públicas, julgue o seguinte item de acordo com a Lei 8.987, de 95. A concessionária de serviços públicos está impedida de subcontratar atividades complementares ao serviço concedido. E aí, nós vamos abordar parte desta lei na forma de resolução de questões, tá? Então aqui, o assunto que trata esse item, a gente não falou sobre ele, mas falaremos agora. E aí, será que a concessionária, aquela que recebeu, né, a delegação da concessão, ela está impedida de subcontratar atividades complementares ao serviço concedido? Não, gente, ela não está impedida, tá? Esse item está errado e a previsão disso está lá no artigo 25, parágrafo 1º, tá bom? Eu não consigo desenhar parágrafo com mouse, gente. Vocês sabem que fica horroroso. Pronto, tá aí, tá? O que tá escrito lá no artigo 25, ó? Sem prejuízo da responsabilidade a que se refere esse artigo, a concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados. Então, pode sim, tá bom? Pode sim. E este daqui, olha só, mesmo concurso 2024. Olha o item. Quando houver igualdade de condições nas propostas apresentadas no processo licitatório de concessões de serviços públicos, a empresa brasileira terá preferência em relação à empresa estrangeira. E aí? Lembra que aqui ele contextualizou igualdade de condições nas propostas. Será que em caso de igualdade, a empresa brasileira tem preferência em relação à empresa estrangeira, gente? Tem sim. E a lei prevê isso lá no artigo 15, parágrafo 4º. Ó, que parágrafo bonito. Que diz o seguinte: em igualdade de condições, será dada preferência à proposta apresentada por empresa brasileira, tá certo? Então, nosso item está correto. E este daqui, olha só, também é de 2024, mas foi uma outra prova. Julgue o próximo item relativo às concessões, segundo a Lei 8.987 de 95. Então, vamos ler o item, olha só. Os contratos de concessões permitem delegar os serviços públicos, porém, não transferem a titularidade desses serviços para o concessionário. E aí? Certo ou errado, gente? Também não falamos sobre isso, falaremos agora. Está certo, e isso está previsto também lá no artigo 25, tá? Cujo caput diz o seguinte, ó. Incumbe à concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa responsabilidade. Beleza. Aí lá no parágrafo 1º, sem prejuízo da responsabilidade a que se refere esse artigo, a concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares, como a gente viu na questão anterior que a gente respondeu, certo? E aí lá no parágrafo 2º deste artigo, tá? Diz assim: os contratos celebrados entre a concessionária e os terceiros, a que se refere o parágrafo anterior, reger-se-ão pelo direito privado, não se estabelecendo qualquer relação jurídica entre os terceiros e o poder concedente, tá? Então, não há
transferência de titularidade dos serviços para os terceiros, tá certo? Eles podem ser contratados, vamos dizer assim, eles podem ser contratados para desenvolver atividades, aquelas inerentes, acessórias ou complementares, mas não há transferência da titularidade do serviço para os terceiros. Tudo bem? Item, então, correto. Então, vamos continuar aqui. Agora, falando um pouco de licitação, que a lei vai trazer para a gente lá entre os artigos 14 e 18, tá bom? A exigência da licitação, ela acontece nas duas modalidades, né? E ela tem que acontecer, e ela ocorre conforme os princípios da legalidade, moralidade, publicidade, igualdade, julgamento por critérios objetivos e vinculação ao instrumento convocatório, tá? E as modalidades previstas são a de concorrência ou diálogo competitivo, tá certo? Quais são os critérios de julgamento? Aqui tem um resumo, né? Menor tarifa, maior oferta, combinação técnica, preço. Mas lá na lei tá bem especificadinho, ó. Então, ó, critérios de julgamento. Maior oferta nos casos de pagamento ao poder concedente pela outorga de concessão. Combinação 2 a 2, né? Isso, dos critérios que a lei traz. Isso. Essa combinação eu pulei o primeiro inciso, que falava o quê? A menor oferta, né? Então, a gente tem a menor oferta no sentido de valor, né? O menor valor é um dos critérios, depois vem a maior oferta, depois vem a combinação desses dois, a melhor proposta técnica, tá? A melhor proposta em razão da combinação de critérios de menor valor, né, da tarifa e da tarifa do serviço público a ser prestado, com o de melhor técnica, então, de menor valor com melhor técnica, melhor proposta de combinação dos critérios de maior oferta e melhor técnica e melhor oferta de pagamento, tá certo? Então, são alguns critérios de julgamento para escolha das propostas, tá bom? E a lei também vai trazer as exigências que são necessárias para participar do processo de licitação em edital, né? Isso está previsto lá no artigo 18. Então, resumidamente, né? O objeto, as garantias, a reversão dos bens, tá joia? A professora tá falando rápido, né, gente? Porque a gente tem pouco tempo e eu tô passando do meu horário todas as vezes. Vamos lá, vamos julgar esse item aqui e aprender mais um pouquinho, ó. Questão de 2024. Julgue o próximo item relativo às concessões segundo a Lei 8987 de 1995. A permissão de serviços públicos é outorgada a título precário, dispensando o processo licitatório. Bom, que a permissão é a título precário, a gente já sabe, mas quando ele fala que é dispensando o processo licitatório, ele está me dizendo que esse item está errado, né? Porque a licitação é obrigatória em ambos os casos de concessões e de permissões. E este daqui, ó, a respeito das concessões públicas, julgue o seguinte item de acordo com a Lei 8987, tá bom? Nas concessões de serviços públicos precedidas de obra pública, a licitação é dispensável. E aí? Aqui ele está tentando confundir a gente, porque ele está dizendo que é no caso daquelas concessões de serviços que requerem obra pública. E nesse caso está dizendo que a licitação é dispensável. E aí? É ou não é? Não é dispensável, gente. Esse item está errado. Toda concessão de serviço público, precedida ou não de obra pública, será objeto de prévia licitação. Isso está lá no artigo 14. Portanto, o nosso item está errado. Banca tentou confundir, mas não conseguiu. E esta daqui, olha, de outra prova. Considerando o disposto na Lei 8987 de 95, que trata das concessões e permissões de serviços públicos, julgue o próximo item. O edital relativo a procedimento licitatório para a celebração de contrato de concessão poderá contemplar a inversão da ordem das fases de habilitação e julgamento das propostas, assim como ocorre em licitações de contratações de bens e serviços comuns realizados na modalidade pregão. Então, ele está dizendo que pode acontecer a inversão
das fases de habilitação e julgamento das propostas. E aí, o que vocês acham? Pode ou não pode? Pode sim, tá, gente? Pode anotar aí que pode sim, tá? Lá no artigo 18A da lei, ó, que bonito, tá escrito assim: o edital poderá prever a inversão da ordem nas fases de habilitação e julgamento. E aí o item, ele faz um comparativo com o que ocorre na modalidade pregão. E aí vocês precisam saber se é assim mesmo, porque se não fosse, esse item poderia estar errado. Mas é, tá? Na modalidade pregão, a gente observa que primeiro ocorre o julgamento das propostas, tá? E a fase dos lances verbais. E em seguida é realizada a verificação dos documentos de habilitação do licitante vencedor. Então, primeiro se faz, né, o julgamento das propostas para depois a fase de habilitação na modalidade pregão, tá bem? Então, o nosso item está correto, tá? E aí, gente, lá no artigo 23 dessa lei, ele vai trazer as cláusulas essenciais do contrato. Gente, são 15, tá? Então, assim, se vocês tiverem tempo ainda, dá uma olhada na lei, a gente não vai conseguir passar por todas elas aqui, eu trouxe as principais, né? O objeto, o prazo, a área da concessão, os critérios de qualidade, as tarifas, a fiscalização, os direitos dos usuários e as penalidades por descumprimento. Tudo isso tem que estar no contrato, tudo isso, tá? Vamos lá, mais uma questão. No que se refere aos contratos de concessão de serviços públicos, julgue o próximo item. O contrato de concessão deve incluir critérios de avaliação da qualidade do serviço prestado. E aí? Lembra que a gente está falando do que o contrato tem que ter? Falamos isso, né, do slide anterior. E ele está dizendo que esse contrato ele deve incluir critérios... Cadê meu mouse? Critérios de avaliação da qualidade. Vocês acham que está certo? Tá certo, tá? E isso tudo tá lá naquele artigo 23. São cláusulas essenciais do contrato de concessão às relativas. Aí lembra que são 15? Lá no inciso 3 está dizendo os critérios, indicadores, fórmulas e parâmetros definidores da qualidade do serviço, tá bom? Vamos lá, direitos dos usuários. Os direitos dos usuários estão previstos no artigo 7º da lei, tá? E aí, um deles é o quê? Receber serviço adequado. Esse é um direito do usuário. E serviço adequado a gente definiu lá no início da nossa aula, certo? Um outro direito é o da liberdade de escolha, tá? Quando houver alternativas, tá bom? Outro seria o direito de denunciar irregularidades. E um outro seria o direito à informação. Se vocês procurarem lá na lei, vocês vão ver o artigo 7º, tem vários incisos explicando todos eles, né? Então, por exemplo, se receber serviço adequado, está no primeiro lá. O inciso 2 é receber do poder concedente da concessionária informações para a defesa de interesses individuais ou coletivos. Então, é o direito à informação, né? O 3 diz obter e utilizar o serviço com liberdade de escolha entre vários prestadores de serviço. Tá aí a liberdade de escolha. Quando for o caso, observadas as normas do poder concedente. Beleza. No inciso 4, levar ao conhecimento do poder público e da concessionária as irregularidades de que tenham conhecimento referentes ao serviço prestado. Então, ele tem o direito de denunciar irregularidades, tá? Assim como ele tem o direito, lá no inciso 5, de comunicar às autoridades competentes os atos ilícitos praticados pela concessionária na prestação do serviço. Então, de novo, o direito de denunciar. E também, no inciso 6, contribuir para a permanência das boas condições dos bens públicos através dos quais lhes são prestados os serviços. Então, é um direito, mas também é um dever, né? Que ele tem que contribuir para que os equipamentos, os bens públicos relacionados à prestação dos serviços, eles permaneçam em boas condições, tá certo? Vamos lá, essa questãozinha aqui de 2022 diz o seguinte: acerca da prestação e da suspensão de serviços públicos contínuos, julgue o item que se segue. Olha o item, hein? Presta atenção. É obrigatória a comunicação prévia ao consumidor de que o serviço será desligado em virtude de inadimplento.
inadimplemento, assim como do dia a partir do qual será realizada a suspensão do serviço, que somente pode ser executada em horário comercial, salvo na sexta-feira, ainda que dia útil. E aí? Vamos analisar esse item aqui, ó. O consumidor, por razão de inadimplemento, ou seja, ele não pagou, né, ele não vem pagando pelo uso daquele serviço, vai ter o serviço desligado. A prestadora, né, ela é obrigada a comunicar previamente o consumidor? É sim. E ela é obrigada a comunicar que dia que esse serviço será suspenso? É sim também. E essa suspensão só pode ser executada em horário comercial, salvo na sexta-feira, ainda que dia útil? Sim, gente, tá? Isso tá lá no artigo 6º, parágrafo 4º, tá? Que diz assim: a interrupção do serviço por inadimplemento do usuário não poderá iniciar-se na sexta-feira, no sábado ou no domingo, nem em feriado ou no dia anterior a feriado, ou seja, em horário comercial, tá? Dias úteis, salvo na sexta-feira. Tudo bem? Item está ok, então? Certo, tá bom? Vamos falar um pouquinho da política tarifária, né? Vocês vão encontrar informações sobre a política tarifária entre os artigos 9º e 13, tá bom? Bom, a fixação da tarifa, ela é conforme a proposta vencedora da licitação. Isso está lá no artigo 9º, ó. A tarifa do serviço público concedido será fixada pelo preço da proposta vencedora da licitação e preservada pelas regras de revisão previstas nesta lei, no edital e no contrato. Beleza? Aí, no parágrafo 2º do artigo 9º, fala-se assim: os contratos poderão prever mecanismos de revisão das tarifas, a fim de manter-se o equilíbrio econômico-financeiro. Então, essas tarifas, elas podem ser revisadas e isso tem que estar previsto nos contratos, tá? Lá no artigo 13, o que vai dizer? As tarifas poderão ser diferenciadas em função das características técnicas e dos custos específicos provenientes do atendimento aos distintos segmentos de usuários, tá certo? Então, a gente pode ter tarifas diferenciadas. E no artigo 11 prevê redução de tarifas, tá bom? Beleza, vamos resolver essa questãozinha aqui, que é de 2024. A respeito do comportamento das tarifas de saneamento básico no Brasil reguladas por contrato de concessão, bem como de seus subsídios, julgue o item seguinte. Vamos lá. Subsídios concedidos a consumidores de uma área de concessão devem ser compensados por consumidores da mesma área de concessão. E aí? Se determinados consumidores recebem subsídios, isso significa que outros consumidores terão que compensar isto que foi subsidiado aos outros? Não, gente, isso está errado, tá? O artigo 13 dessa lei estabelece que os subsídios necessários para atender certos consumidores ou grupos, eles podem ser custeados por recursos públicos, tá? Então, vem do orçamento público ou por fontes previstas em lei específica, sem determinar que essa compensação deve acontecer exclusivamente dentro da mesma área de concessão e entre os consumidores daquela área ali, tá bom? Então, esse item aqui está errado. Então, vamos falar agora da extinção da concessão. Lá no artigo 35, ele vai trazer as causas da extinção, né? Então, no artigo 35, a gente vê que, olha só, extingue-se a concessão por advento do termo contratual, encampação, caducidade, rescisão, anulação e falência ou extinção da empresa concessionária e falecimento ou incapacidade do titular, no caso da empresa individual, tá? E aí, o artigo 38 vai falar mais especificamente da caducidade, né? Que o artigo 38 diz assim, gente, a inexecução total ou parcial
parcial do contrato acarretará, a critério do poder concedente, a declaração de caducidade da concessão ou a aplicação das sanções contratuais. Então, a caducidade ela se dá quando o que estava previsto no contrato ele é executado de forma parcial ou de forma alguma, tá? Inexecução, tá joia? Já o artigo 37 vai falar sobre a encampação, tá? O artigo 37 diz assim: considera-se encampação a retomada do serviço pelo poder concedente, né? Ele tinha delegado, então ele retoma para si, tá? Durante o prazo da concessão, por motivo de interesse público, mediante lei autorizativa específica e após prévio pagamento da indenização. Então, no caso de encampação, ela acontece por interesse da administração, tem que ter lei que autoriza e vai haver pagamento de indenização, tá bom? Já a rescisão, né? O artigo 39 explica que o contrato da concessão ele poderá ser rescindido por iniciativa da concessionária no caso de descumprimento das normas contratuais por quem? Pelo poder concedente, mediante ação judicial especialmente intentada para esse fim. Então, a rescisão, ela parte da concessionária, o pedido, né? Parte da concessionária e se dá devido ao descumprimento do combinado pelo poder concedente, tá joia? E tudo isso, todas essas modalidades, essas causas de extinção, estão alinhadas com a nossa Constituição, com o que o artigo 175 previa, tá? E aí, gente, olha só, no caso de extinção da concessão, tá? Retornam para o poder concedente todos os bens reversíveis, direitos e privilégios que foram transferidos ao concessionário, tá? Esses direitos, esses bens, esses privilégios estão lá previstos no edital e estabelecidos no contrato. No caso da extinção, retorna tudo para o poder concedente, tá? E aí, no caso da extinção, haverá o quê? A imediata assunção do serviço pelo poder concedente. Então, ele tem que assumir aquele serviço ali. E aí, procede-se aos levantamentos, avaliações e liquidações necessários. Tá joia? Então, só para a gente fazer um paralelo aqui entre caducidade e encampação, para vocês terem uma representação visual, né? A caducidade, ela se dá por descumprimento, né? Por inexecução total ou parcial por parte da concessionária, né? E aí pode haver sanções, aquelas que já estão previstas lá no contrato, e não há o que? Indenização prévia. Já no caso da encampação, ela ocorre por iniciativa do interesse público de retomar para si aquele serviço e há a indenização prévia. Tá joia? Vamos lá, vamos responder umas questõezinhas aqui antes da gente finalizar, mas ainda falta, tá? Questão de 2023. Considerando o disposto na Lei 8.987, que trata das concessões e permissões de serviços públicos, julgue o próximo item. Ocorrerá a caducidade da concessão sempre que houver alteração no controle societário da concessionária, sem prévia anuência do poder concedente. E aí? Certo ou errado? Tá certo, não falamos sobre isso porque falaríamos agora. Tá lá no artigo 27. A transferência da concessão ou do controle societário da concessionária sem prévia anuência do poder concedente implicará a caducidade da concessão. Tá joia? E este daqui, ó. Enquanto perdurar o contrato, a concessionária poderá livremente dispor dos seus direitos e negociar suas obrigações mediante a outorga de subconcessão. E aí? Será que ela poderá fazer isso livremente, gente? Não, né? Cadê o meu mouse? Aqui, ó. Esse item está errado. Não é que não possa haver subconcessão. Pode, tá lá no artigo 26. Tá joia? É admitida a subconcessão nos termos previstos no contrato de concessão, então não é livremente para início de conversa, tá? Desde que expressamente autorizada pelo poder concedente. Então, ela precisa de autorização e isso deverá ser feito conforme o que está previsto no contrato de concessão, tá?
E, além disso, a subconcessão, a outorga de subconcessão só poderá ocorrer precedida de concorrência, sempre, tá? Ela não pode ser realizada assim livremente. Tem que ter autorização do poder concedente e tem que ser precedida de concorrência, tá? Um tipo de licitação, modalidade de licitação, né, gente? Vamos falar então dos princípios garantidos, né? A Lei 8987, ela assegura o quê? Controle estatal, né? Então, a ocorrência de fiscalização pelo poder concedente e a reversão de bens ao final da concessão. Transparência, né? Então, os contratos, os editais, eles estão públicos, tem que haver publicidade e equilíbrio econômico-financeiro, né? Então, prevê mecanismos para revisão de tarifas e compensação por alterações unilaterais, tá joia? E por último, a gente vai responder essa questãozinha aqui, ó. No que se refere aos contratos de concessão de serviços públicos, julgue o próximo item. Disputas relacionadas a contratos de concessão assinados junto à União devem ser resolvidas por meio da Justiça Federal. E aí? Ele está me dizendo se o contrato de concessão, né, o poder concedente for a União, qualquer disputa vai ter que ser resolvida por meio da Justiça Federal, porque estamos falando de União. Tá certo ou tá errado? Tá errado, gente. Lá no artigo 23A, a lei prevê o seguinte: o contrato de concessão poderá prever o emprego de mecanismos privados para resolução de disputas decorrentes ou relacionadas ao contrato, inclusive a arbitragem, a ser realizada no Brasil e em língua portuguesa. Então, ele não coloca essa obrigatoriedade de resolução por meio de justiça federal, tá? Pode ser através de mecanismos privados. Tá joia, gente? Então, foi isso, ó. Passei um pouquinho do meu tempo. Vocês viram que não dá para abordar a lei completa, né, nessa aulinha aqui de meia hora, mas eu trouxe para vocês aspectos bem recorrentes nos concursos públicos e aqueles mais importantes que vocês precisam conhecer, né? Tem que saber a diferença entre concessão e permissão, tem que saber como que esses contratos, né, o que pode causar a extinção de uma concessão, de uma permissão, tá certo? Eu espero ter te ajudado. Se você ficou com alguma dúvida, entre em contato comigo lá no Instagram. Deixa eu tirar isso aqui porque fica dando reflexo na lente, vocês não conseguem me ver. Tá? Então, entre em contato comigo lá no Instagram que eu tento ajudar da forma que eu conseguir, tá bom? E, no mais, obrigada pela companhia. E, meus alunos, eu espero vocês na próxima aula.